Jacinto Machado está completando 65 anos de administração político-administrativa. O Jornal Volta Grande e o canal Na Estrada com Márcio Reco vieram visitar o seu João Cardoso, ex-político, religioso, que conta sobre o município e fala sobre a sua história de vida. Para acompanhar essa matéria, deixa aquele like, se inscreva no canal, ative o sininho e vem com a gente! Nós moramos aqui, eu e a minha esposa, viemos para cá, viemos no dia 8 de junho, fez 47 anos agora, no dia 8 de junho. Fazia 30 dias que nós estávamos aqui. Jesus recolheu um filho, Celcinho Cardoso de Aguiar, num acidente, numa cerâmica. O Zezinho foi agora, faz 47 anos que nós moramos aqui no bairro. Agora mudaram o nomezinho. Posso botar o nome novo da nossa vila, que o Felipe botou? Vila Aguiar. Mas o bairro continua sendo. Bairro Arizona. Que idade o senhor está, seu João? Agora é 93 anos e meio. Onde é que o senhor nasceu? Eu nasci no costão da Serra da Pedra, lá do lado do Bino Trevisol. Eu nasci ali. Vim morar para baixo da praça. Eu tinha 9 anos. Comecei a vir para a escola. Meu pai achou muito longe, comprou um terreninho ali, aquele terreninho do Paulo Teixeira, aquilo ali, do Bugre ali, era nosso, tudo, né? Então, nós viemos morar ali, aí eu fui para a escola, estudei, tive 4 anos de aula, era muito longe para nós vir do Costão. Viemos 6 meses, depois meu pai comprou ali, né? Aí, ficou pertinho para nós ir na aula, viemos morar numa casa bem simplesinha, mas temos aqui, graças a Deus, faz 60 anos que nós somos crentes. Namorei a minha esposa, a casa que nós morava lá no Coção, onde eu nasci, foi vendendo para um, para outro, e aconteceu que o pai dela comprou, e eu namorei com ela e fui buscar ela lá. Faz 67 anos que nós somos casados. 67 anos. E estamos vivendo bem, graças a Deus. Temos passado muita angústia na vida, saudade dos nossos queridos filhos, mas nós sabemos que a nossa vida está na mão do Deus lá do céu, né? Então nossos filhos estão morando com o Senhor, né? Mas eu e a minha esposa temos aqui, ela com 86 e eu com 93,5. Estamos esperando o nosso dia, né? Sou Inácia Maria de Aguiar, tenho 86 anos, fui mãe de 6 filhos. 12, né? Ah? Senhor, né? E 2 está com o Senhor, mas eu tive, né? 6 filhos. Dona Inácia, como é que era a sua infância? Como é que foi quando a senhora era criança? Lembra ainda? Eu lembro, eu era caçula do meu pai, da minha mãe, né? Graças a Deus que me criei com eles, lá na Serra da Pedra, lá aonde o João nasceu, meu velho. Nasceu lá naquela casa, e o meu pai, depois de muitos anos, nós moramos no Gramado, Serra, né? Gramado, grande, e depois nós viemos e nós fomos morar na casa onde o pai do João fez a casa. Daí nós moramos lá, e lá foi o João me buscar, né? Nós casamos.
Graças a Deus, casei um casamento especial, bonito. Bom, graças a Deus. É. E, então, dali pra cá, isso, né? Graças a Deus, né? Tive 3 filhos e 3 filhos homens. 3 mulheres, 3 homens. 10 netos? 10 netos. 5 bisnetos? 5 bisnetos. Tinha 19 anos quando me casei. Já tinha energia, né? Não, nada. Como é que fazia para comida, para tomar banho? Ah, pra tomar banho era numa gamela, né? Você sabe o que é gamela? Sim. Sabe? Tomava banho na gamela. E comida, como é que fazia sem geladeira? Ah, meu filho, era muito difícil, né? Quando a gente matava um porco, uma coisa assim, né? Era tudo feito uma linguiça, era feito, ficava aqueles ossinhos para comer, criava galinha, criava pato, minha mãe criava. E ali, mas foi um lugar muito bom, um lugar aonde João nasceu. Aonde ele foi me buscar foi aonde ele nasceu. Então, João, quando é que o senhor começou na vida evangélica? Quando é que foi feita a primeira igreja? Né? Conta um pouquinho da sua história. A primeira igreja evangélica não existia, só a igreja católica, e depois surgiu a igrejinha evangélica, mas já tinha evangélico no lugar. Depois o meu mano, falecido Valdemar, se converteu, meu pai se converteu, e depois nós, foi a família, tudo, né? E depois eu e o meu pai e o irmão Vade demos o terreno da igreja que hoje é dele ali, né? Foi nós que doemos o terreno da igreja. Foi a primeira igreja evangélica, não tinha nem espiritismo, nada, era só igreja fora da católica, era só essa igrejinha. E quem começou o princípio da igrejinha, agora o evangelho, já tinha Jacinto Machado, né? Foi o meu mano Valdemar. Entrou, posso falar tudo? Entrou com 5 contos naquela vez, eu com 5, o meu pai com 5, falecido Gervásio com 5, o irmão Alípio com 5, e nós fizemos a igreja, custou 30 e poucos mil-réis naquela vez, mil-réis, né? E construímos, depois os crentes saíram, aí mudaram para pedra, a irmã Cirlei ficou crente, né? Foi indo, aumentaram, né? Graças a Deus, pela misericórdia de Deus, nós, a nossa família, o Nenê, nosso Nenê de Medeiro, ele é que trabalhava lá, nós ajudamos bastante naquela igreja. Graças a Deus, Deus deu para nós ajudar aquela igrejinha evangélica que está lá, né? A outra foi vendida. Faz quantos anos foi construída, então, a primeira igreja? Era da Assembleia de Deus? Assembleia de Deus. Faz quantos anos? Faz 60 anos que foi a primeira igreja evangélica, era a Assembleia de Deus, né? Era da Pedra. Era lá da Pedra, né? A primeira do município, né? Porque hoje fizeram uns coisas diferentes, porque a igrejinha não estava lá, mas a fotografia está aí para provar da igrejinha. Era uma bênção de Deus. Não, e o senhor foi pastor? Não. Não, o senhor nunca foi pastor? Não, nunca fui pastor, eu fui diácono, depois, há uns tempos, passei a presbítero e hoje sou presbítero ainda da igreja, pertenço à igreja Betel agora, pertenço à igreja Betel, muito satisfeito. Tem a igrejinha Betel ali, te lembra? Teve lá o dia, nós estávamos lá, levou R$ 1.000, entregou para a irmã Maria. Aí nós tínhamos começado a fazer o acabamento, aquele dinheirinho eu levei para o Carece. Seu João, quando é que o senhor entrou na política? A primeira do Mário Reco.
foi candidato a prefeito. Primeiro era o Deuclides, que era o candidato. Mas naquele tempo, a lei da Justiça Eleitoral, ele era filiado na UDN, aí não passou o nome dele. Eu me lembro como hoje, estou vendo. Aí foi, ele foi em Florianópolis, Deuclides, em Florianópolis, estava lá o nome dele, porque naquele tempo eu acho que é diferente de hoje. Aí passou que ele não pôde ser candidato. Daí o falecido Quintiliano, nós era unido, né? Era unido. Fomos lá nos Monteiros, o Mário estava lavrando, chamemos ele, eu e o falecido Quintiliano. Chamemos ele lá, daí ele deixou o arado lá assim, e veio cá falar com nós para ele aceitar ser candidato. E logo tu tem que ir lá e tu vai aceitar. Não, mas eu não, eu não. E foi que ele aceitou ser candidato. E ganhamos daqui na rua, naquela eleição, eu fui vereador. Naquela época era 6 anos o mandato. Foi 2 vezes 6 anos. Depois mudou, né? Por causa do muito candidato para a pessoa votar, né? Você foi vereador quando o Mário foi prefeito. Foi. Como é que foi, então, na eleição seguinte, depois que o Mário foi prefeito? O partido botou 2 candidatos? O partido botou 2 candidatos a prefeito? Foi. Quem eram os candidatos? Da época, né? Depois do Mário, os 2 candidatos eram o Deuclides, o seu Abelhão, e o Lídio, e eu de vice. Como é que foi a eleição? Aí ganhou. O candidato mais votado foi o Deuclides, foi ele que foi o prefeito, foi ele que foi o prefeito, e 6 anos, ele mandou a prefeitura, o Deuclides. Você foi secretário? Você foi secretário nessa época? Eu era encarregado como é que se diz, do pessoal da rua, pessoal da pá, que eles diziam na época, né? E mandava lá os caminhão, assim, naquele tempo, meu Deus do céu. A gente falar, né, hoje. É bem mais difícil. Era muito difícil naquela época, senhor? Não? Pá. Não tinha máquina, né? Não tinha máquina. Quando o Mário assumiu, eu não contei tudo, eu me lembro o dia que ele assumiu. Aí no outro dia ele me convidou, era vereador, nós criamos junto ali, né? E ele me convidou para nós vir ali na garagem olhar. Era aquela meia aguinha atrás ali, se lembra? Ele subiu em cima de um cepinho assim, que era, só tinha cepinho ali, né? E disse, é um cemitério italiano, né? Parece que estou vendo, não tinha nada, tinha uma carregadeira, até o Santinho chamava de bunda suja, porque era o óleo, né? Por tudo, era a última máquina que funcionava. Aí eles quebraram, né? Quebraram, não tinha. Foi o falecido Vitório Zanato. Não, quem foi entregar a chave, parece que foi o Quintino da O Rocha. senhor era encarregado da rua, só da pá. Você fazia o valo, drenagem, tudo a mão? Tudo a pá. Depois, quando eu trabalhei com o Deuclides, né? Depois foi comprada uma reta escavadeira. Né? Aí começou a melhorar. Olhei. O primeiro caminhão que o Mário comprou foi ele e o Inácio Rizak, que ficaram de avalista que a prefeitura não tinha mais crédito. Né? Era um Detroit, Chevrolet Detroit. Foi o Inácio, que o Inácio era um amigão.
Como é que era a cidade? A cidade está bonita, tem calçação. Como é que era a cidade de Jacinto? Na época, ou antes, Antes, de hoje eu estava pensando que o meu mano Valdemar veio aprender alfaiate, mesmo agora eu estava pensando. A casa era parecida com esse paiolzinho aqui do falecido Guerino da Soler. Ele aprendeu alfaiate ali, no lugarzinho do sétimo Zanata do centro ali, ó. Tinha uma casa de madeira ali, era a alfaiataria dele. E tinha uma casa de madeira do ladinho da Figueira ali, que era do falecido Pedro Siquinel. Pedro Siquinel era o salão, quando o meu mano aprendeu alfaiate, né? E coisa do começo da cidade, era pouquinha casa, né? Ou não tinha prédio nenhum. Quando eu fui vereador, foi criado um projeto. O centro ali, no centro mesmo, não fazer mais nenhuma casa de madeira e nem reformar. Ali a avenida, a rua Irmãos Trevisol, né? A rua Irmãos Trevisol. Eu era vereador, ajudei a aprovar. Me lembro do falecido, como é que é? Seu dela lá, o Ari dela. Tinha que fazer a casa, se fosse não fosse prédio, para trás 5 metros. Ele fez a casa dele 5 metros para trás. O seu Ari tá lá ainda a casa. muito bom. Seu João, agora vamos falar da sua infância. O que você fazia quando era criança, quando era jovem? O que era naquela época? Até é engraçado falar, né? Naquele tempo não tinha brinquedo, não tinha nada, né? Nós fazia cavalinho, pegava um pau, Brincava do quê? botava uma imbira vermelha na frente. Não, não é para. Não, não convém gravar. Não, pode levar. Na época podia tudo, era brincadeira. Hoje não pode mais, não. Na época podia tudo. A sua infância foi feliz? Aquele tempo, Zé, companheiro, aquele tempo era engraçado. Era nós, era o vizinho, era o outro, era o outro. Quando nós se criamos, que morava no portão, nós vivia da roça. A carne tinha que ser a galinha do terreiro, o porquinho tinha que ser criado o milhinho da roça, arroz era plantado e colhido, socado no pilão, vocês se lembram, viram falar em pilão? Socado com a mão de pilão, né? O arroz era assim. Aí tudo era da roça. Queria comer uma carne assim de gado. Às vezes o meu pai carneava 1, 2. Que o meu pai era gaúcho, se criou em Cambará. Eu tenho sangue de gaúcho. Meu pai tinha 19 anos, ele contava, quando veio morar aqui. E ele veio, era pobrezinho, né? Quando ele veio lá de Cambará, os Aguiar de Cambará, ali, não, Cambará, Aguiar de montão já naquele cemitério. Aí Inácia se lembra, né, Inácia, que nós entramos lá, uma vez nós fomos fazer um passeio, o Zezinho que levou nós, fizemos, foi o único passeio que fizemos. Entramos lá no cemitério como tinha Catatumba de Aguiar ali. Os parentes do meu pai eram todos ali de Cambará. Ele se criou ali, veio, namorou a minha mãe, a Antônia Clarinda de Jesus. Tá? Uma mensagem positiva para a população. Uma mensagem positiva para esse povo que vive aqui. Agora eu digo assim, que Jacinto Machado começou, um mandou mais, outro fez menos, mas funcionou muito bem, tudo, a prefeitura, tudo esses anos, até eu me lembro que nós pertencia ao Turvo. Quando eu morava no Colchão, nós pertencíamos para Araranguá, que era Campina. Araranguá era as Campinas, depois passou para o Turvo.
passou por Turvo. Eu vi, quando eu tinha 18 anos, fui 2 vezes por aqui, eu tinha 18 anos, a cavalo no Turvo para me alistar. 2 vezes para me alistar. A cavalo machador. Eu tenho a minha mente, gente. Aquela que eu tinha 5 anos, eu me lembro que eu tinha 5 anos. Lá no Costão, nós morávamos lá, meu pai tinha engenho de cana. Eu me lembro que eu era gurizinho, eu posso contar porque, quando eu me criei, eu fui bem companheiro da minha família, os meus irmãos, falecido Doceiro, falecido Valdemar, tudo. Eles saíam, eu era pequeno, mas já carregavam junto, eu era meio sapetinha, né? E sempre fui meio assim. Estou aqui ainda com 93, né? Tchau, muito obrigado. Tchau. Deus que acompanhe vocês por onde vocês andarem. Que seja feita a vontade de Deus. Deus que acompanhe vocês e nós tudo, nosso povo, a nossa nação que seja abençoada.